Olá, eu sou o Thiago Santos e tô aqui de volta. Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Na verdade, a última vez que eu gravei alguma coisa faz um tempo considerável. E eu tenho algumas coisas pra atualizar, mas nesse vídeo não é exatamente o que eu quero fazer, né? Antes de qualquer coisa, deixa eu ligar só o ring light aqui, pra não ficar meio escuro. Já dá pra ver que tem uma coisa nova aqui atrás. Pois é, já eu falo sobre. Eu acho que o ideal seria um ring light maior, né? Está um pouco curto, mas não tem problema não. Bom, isso aqui do meu lado é uma estante nova e eu coloquei alguns itens aqui. Então tem uns brinquedos aqui em cima, tem o tanque, tem uns videogames aqui embaixo. Assim, eu não precisava deixar exatamente aqui. Só que eu comprei essa estante nova e eu achei que ela economizaria bastante espaço, né? Então é um item que ocupa um espaço, mas que eu posso colocar coisas nas prateleiras. E foi incrível, só de ter colocado esse negócio aqui, eu parti de um escritório meio que com bastante coisa no meu armário aqui do lado para um escritório que tem espaço nas prateleiras. Isso foi muito repentino, mas enfim. Hoje o que eu quero fazer ler um livro, né? Como eu disse, eu tenho muita coisa pra falar, mas eu não quero fazer isso nesse vídeo. É sempre assim, né? Eu tenho coisas pra falar, coisas pra fazer, mas eu nunca faço isso no vídeo em si, né? Bom, hoje eu quero me forçar a ler um livro. O livro é esse aqui, Sun Tzu, A Arte da Guerra. 13 capítulos originais. O livro é curtinho, olha só. Ele é fininho. E no meio do livro tem várias ilustrações e o livro é curto. Tá vendo? Ó? Tem capítulos pequenos, não é aquela leitura maçante, ou, quer dizer, eu não li ainda, mas não é cheio de palavras, entendeu? Então eu acho que dá pra ler isso aqui tranquilo. Então esse vídeo pode ter, tipo, 1 hora. Eu pretendo ler o livro, e o que eu for entendendo do livro, se eu quiser falar alguma coisa, eu vou dizendo aqui, né? É um livro bem curto. Quem me recomenda, na verdade eu já conheci esse livro, mas ele foi citado em uma das conversas que eu tive com um gestor no meu trabalho. Então me despertou interesse mais ainda. A Arte da Guerra. Eu tenho certeza que esse livro, assim, foi escrito por um general chinês, se eu não me engano, que é o Sun Tzu. Mas eu tenho certeza que ele não envolve só a guerra em si. Dá pra você, eu imagino que ou dá pra você fazer analogias, ou realmente ele fala sobre situações modernas, né? Batalhas do dia a dia, ou relações com pessoas, enfim. É isso. Eu vou começar. Então esse vídeo ele pode ter facilmente 1 hora. E é isso, não tem problema. Eu vou tentar ler o livro todo? Eu acho que não, tá? Talvez eu divida isso aqui em partes, tipo parte um, 2, 3. Mas se funcionar, vai ser ótimo, porque aí eu me forço a ler o livro de fato. Porque se eu não fizer esse tipo de coisa, se eu não me forçar a fazer uma coisa, eu vou estar assistindo TV, ou jogando videogame, ou fazendo sei lá o quê, então eu tenho que me forçar, tá bom? Por isso desse vídeo, inclusive. Bom, então vamos lá. Arte da Guerra, né? O livro já começa aqui com ah, uma imagem de dragão, umas imagens de dragão, são os dragões aqui, o que é interessante, né? O livro é meio é, bem acabado. Sun Tzu, a arte da guerra. Vamos começar. Aí tem um QR Code aqui que leva para o audiolivro, boa. Bom, aqui já tem a imagem do Sun Tzu, né? Sun Tzu disse: a melhor vitória é vencer sem lutar. Como eu disse, ele tem uma baita cara de chinês mesmo, olha lá. Interessante. Aqui o sumário. Vamos começar. Introdução. E uma estátua do Sun Tzu em, em o nome da cidade, Yurihama Totori, Japão. Putz, será que o cara é japonês e não chinês? Eu tô confundindo aqui, cara. Olha aí, doideira. Introdução. A arte da guerra e o empreendedorismo moderno. Olha só, como eu disse. A arte da guerra permanece uma obra atemporal de estratégia, e seus ensinamentos são surpreendentemente aplicáveis ao mundo dos negócios e ao cotidiano moderno. Embora o livro seja voltado para a guerra, suas lições transcendem o campo de batalha e oferecem insights valiosos sobre a liderança, planejamento, adaptabilidade e competitividade, qualidades essenciais para o empreendedorismo contemporâneo. No livro,
Sun Tzu destaca que a estratégia é o pilar de qualquer vitória. No mundo empresarial, isso não é diferente. A primeira lição que se pode tirar é a importância de entender o ambiente em que se opera, o que no mercado atual pode ser interpretado como o estudo do nicho de atuação, da concorrência e das necessidades dos consumidores. Assim como Sun Tzu aconselha conhecer o inimigo e a si mesmo, um empreendedor precisa conhecer seu mercado e suas próprias forças e fraquezas. O autoconhecimento é fundamental para traçar uma estratégia eficaz e para identificar oportunidades de crescimento. Sun Tzu também fala sobre a importância da preparação e do planejamento cuidadoso. No empreendedorismo, isso se traduz na criação de um plano de negócio sólido e na antecipação de desafios que possam surgir. O empreendedor que se prepara para diferentes cenários está mais apto a lidar com imprevistos, evitando perdas financeiras e riscos desnecessários. A capacidade de adaptação é outro princípio central em A Arte da Guerra. No ambiente empresarial que muda rapidamente devido às inovações tecnológicas, mudanças nas demandas dos consumidores e crises econômicas, a habilidade de se reinventar é crucial para a sobrevivência de qualquer negócio. Outro ponto-chave no livro é a valorização do trabalho em equipe. Sun Tzu defende que a vitória depende da coordenação eficiente entre os soldados, eh, né? Da mesma forma, no ambiente corporativo, o sucesso de uma empresa está diretamente ligado à qualidade de sua equipe e à sinergia entre os colaboradores. Um líder empreendedor eficaz deve saber motivar, delegar e potencializar o talento de seus funcionários, criando um ambiente de trabalho onde todos atuam em direção a um objetivo comum. Além disso, Sun Tzu enfatiza a importância de tomar decisões rápidas e precisas. No mundo dos negócios, hesitar diante de oportunidades pode resultar na perda da vantagem competitiva. O empreendedor precisa ser ágil, tomar decisões informadas e saber o momento certo para agir, seja para lançar um novo produto, expandir sua atenção ou cortar custos, assim como no campo de batalha. A capacidade de tomar a iniciativa é muitas vezes o diferencial entre o sucesso e o fracasso. A guerra psicológica é um tema recorrente na obra, também pode ser aplicada ao empreendedorismo. Sun Tzu fala sobre a importância de enganar o inimigo e manter a moral elevada. No mundo dos negócios, isso se reflete na criação de uma imagem de marca forte e na capacidade de construir uma percepção positiva no mercado. O empreendedor precisa cultivar uma narrativa convincente para conquistar a confiança de clientes e investidores, ao mesmo tempo em que neutraliza a influência da concorrência. Em suma, a arte da guerra oferece ensinamentos que, quando adaptados ao contexto moderno, podem servir de guia para o empreendedorismo, a estratégia bem planejada, a adaptação às mudanças, a importância do trabalho em equipe e a agilidade na tomada de decisões são princípios que continuam a ser essenciais para quem deseja prosperar em um mercado competitivo. Ao aplicar os princípios de Sun Tzu, o empreendedor contemporâneo pode enfrentar os desafios do mercado com uma visão estratégica e conquistar suas próprias vitórias no mundo dos negócios. E com isso a gente acaba a introdução. Foram. Já tá longo o negócio aqui. Acredite, tudo isso foi tipo uma página e meia. Não, aliás, umas 2 páginas quase. Foi a introdução do livro. Interessante, a introdução focou muito aí na questão de, tipo, esse livro, ele é contemporâneo, sabe? Tipo, vale até hoje, é que nem o Príncipe de Maquiavel. Vale até hoje. Mundo dos negócios, empreendedorismo e tal. E realmente a introdução ela foi bem focada nisso, a arte da guerra e o empreendedorismo moderno. Ou seja, como se o livro, hoje em dia, ele já não fosse vendido mais como, tipo, um manual de se vencer uma guerra mesmo, né? E sim como você fazer analogias ou como isso é importante no mundo empresarial, como se você fosse um gestor ou um empresário de fato. E pelo que eu entendi, é mais uma questão de liderança, né? Habilidade de liderança mesmo, e não como se você fosse um liderado, né? Enfim. O livro também cita aqui na introdução coisas do tipo, decisões nas horas certas, né? Isso podem realmente mudar o curso da batalha.
Olha, realmente, viu? O timing é muito importante. Se você faz uma ação, toma uma ação, ou posterga uma decisão, ou toma uma decisão precipitadamente, isso pode te gerar um problemaço. Experiências próprias, viu? Mas enfim, essa foi a introdução. Vamos pro livro agora. Capítulo 1. Planejamento inicial. A arte Sun Tzu. Caramba, é difícil falar esse nome. Sun Tzu disse: a arte da guerra é de importância fundamental para o Estado. Em nenhuma circunstância deve ser negligenciada. Existem 5 itens importantes que devem ser objeto de contínua meditação: a lei moral, o céu, a terra, o líder, o método e a disciplina. E esse aqui é um só: o método e a disciplina. A lei moral é aquilo que faz com que o povo esteja em harmonia com o seu governante, de modo que o siga aonde for, sem temer por sua vida, sem medo de se expor a qualquer perigo. O céu significa a noite e o dia, o frio e o calor, o tempo e as estações. A terra corresponde a distâncias grandes ou pequenas, indica perigo e segurança ou campo aberto e desfiladeiros, e também as oportunidades de vida e morte. O líder representa as qualidades de sabedoria, sinceridade, bondade, coragem e retidão. Método e disciplina indicam a disposição do exército em subdivisões adequadas, as graduações de posto entre os oficiais, a manutenção de estradas por onde os suprimentos devem chegar, as tropas e o controle dos gastos militares. Estes 5 detalhes fundamentais precisam ser conhecidos por cada comandante. Quem conduz soldados para a batalha deve estar familiarizado com estes 5 fatores, certo? Quem os compreende pode alcançar a vitória. Quem não os compreende será derrotado. Então, os fatores são terra, líder, método e disciplina, e a lei moral e o céu. Hum, Interessante. Perguntas que devem ser feitas. Qual povo escolheu seu caminho? Qual comandante tem mais habilidade? Quais os lados têm a vantagem do clima e do terreno? Quais os exércitos manifestam quais dos exércitos manifestam uma disciplina mais efetiva? Qual dos lados possui superioridade militar? Qual dos lados tem os soldados mais bem treinados? Qual dos lados possui um sistema de recompensas e de castigos mais justo e claro? Se ponderarmos com sabedoria esses fatores, poderíamos prever o resultado de uma batalha. O comandante que levar em consideração essas perguntas ou estratagemas ganhará as batalhas e permanecerá à frente de suas tropas. Do contrário, sofrerá derrotas e se afastará. E será afastado, né? Dissimulação. Qualquer operação militar tem na dissimulação sua estratégia básica. Um bom líder deve fingir ser incapaz. Se estiver pronto, deve fingir-se despreparado. Se estiver perto do inimigo, deve parecer estar longe. Um bom líder deve oferecer uma isca para fascinar o inimigo que procura alguma vantagem, capturar o inimigo quando ele está confuso, fortalecer-se para encarar o inimigo se este for poderoso. Se o inimigo for orgulhoso, provoque-o. For humilde, encoraje sua arrogância. Se estiver descansado, desgaste-o. Se estiver unido, estimule o desentendimento entre suas tropas. Legal. Fraqueza do inimigo. Bacana. Um comandante militar deve atacar onde o inimigo está desprevenido e deve utilizar caminhos que, para o inimigo, são inesperados. Essas táticas são a chave para a vitória dos estrategistas. Contudo, esses fatores não podem ser determinados aleatoriamente. Com base apenas em situações que ocorreram em guerras passadas, o comandante deve ser capaz de ponderar todos estes detalhes com antecedência. O lado que contar mais pontos vencerá. O que contar menos perderá. E pior ainda, o que não contar ponto nenhum.
O quê? É pior ainda o que não contar ponto nenhum. Capítulo 2. É, tudo isso foi um capítulo. Texto inicial de A Arte da Guerra, no clássico livro de Bambu. Olha que interessante. Então, aparentemente, ele começou com bambu. Doideira. Que bacana. Na real, o kanji chinês, ele é muito bonito, né? Porra. Chinês ou japonês? Agora eu tô na dúvida. De qualquer forma, é bonitão. Sun Tzu era chinês ou japonês, cara? Porque isso aqui tem uma cara de chinês. Pô, mano. Esse dragão é um dragão chinês, né? Não? Enfim. Sun Tzu, que nome difícil de falar, disse: quando enviar as tropas para uma batalha, deve considerar que necessitará de 1.000 carros velozes de guerra e 1.000 carros pesados de guerra, além de 100.000 soldados. Procure alcançar uma vitória rápida nas operações militares. Se demorar nas ações, as armas ficarão desgastadas, as provisões insuficientes e as tropas desmoralizadas. Uma batalha longa entorpece o exército e umedece o espírito e o entusiasmo dos soldados. Se você sitiar uma cidade fortificada, terá suas forças esgotadas. Se o seu exército for mantido muito tempo em campanha, as reservas do Estado serão insuficientes. Tem mais. Quando você estiver com suas forças desgastadas, com provisões insuficientes, tropas desmoralizadas e com recursos exauridos, os governos vizinhos tirarão proveito dessa situação e obterão vantagem para atacá-lo. E você, neste caso, mesmo contando com os mais ilustres e sábios conselheiros, não conseguirá garantir um bom resultado na batalha. Apesar de já termos ouvido falar de campanhas precipitadas e imprudentes, nunca tivemos um exemplo de benefício no prolongamento das hostilidades. Apesar de já termos ouvido falar de campanhas precipitadas e imprudentes, nunca tivemos um exemplo de benefício no prolongamento das hostilidades. Ou seja, batalhas devem ser rápidas. Não tem exemplos bons de batalhas que duraram muito. Tá, entendi agora. Tão pouco. Tão pouco vimos que uma guerra demorada pudesse beneficiar um país. Hum. Aquele que não compreende os perigos inerentes das operações militares não está profundamente consciente da maneira de como tirar proveito disso. Um comandante eficiente não faz um segundo recrutamento nem carrega mais de 2 vezes seus vagões de suprimentos. Uma vez declarada a guerra, não perderá um tempo precioso esperando reforços, nem voltará com seu exército à procura de suprimentos frescos, mas atravessará a fronteira inimiga sem demora. O valor do tempo é maior do que a superioridade numérica ou os cálculos mais perfeitos com relação ao abastecimento. Custos da guerra. Quando envia suas tropas para empreender uma guerra em um local distante, geralmente o Estado acaba empobrecido. Manter um exército longe custa caro. Onde esse exército estiver estacionado, os preços de artigos subirão, e o preço alto esgotará os recursos financeiros do Estado. Quando os recursos do Estado estiverem se exaurindo, os impostos tenderão a aumentar para angariar mais recursos. Necessitará de muitas provisões para esta força cobrir uma distância de 1.000 li. 1.000 li igual 100 quilômetros, tá? Gastará 1.000 barras de ouro por dia para a despesa do Estado e no campo de batalha, incluindo enviados ao exterior e conselheiros. Precisará também de materiais como cola, tinta e armaduras. Hum. Toda a força do Estado será consumida no campo de batalha. Ao final,
70% da riqueza das pessoas serão consumidas e 60% da renda do Estado serão dissipadas, com carruagens quebradas, cavalos fora de combate, armas danificadas, inclusive armaduras e elmos, arcos e flechas, lanças e escudos, rebanhos, carroças e provisões. Cara, interessante. Interessante. Mas esse livro cita valores aqui, tipo, necessitará de muitas provisões para essa força cobrir uma distância de 100 quilômetros, né? Gastará 1.000 barras de ouro por dia para a despesa do Estado. Caraca, como chegou nesse número? 100 barras de ouro por dia. É isso mesmo? Não, 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 não. É 1.000 barras de ouro por dia. Cara, 1.000 barras de ouro é muita grana. Mas claro, a gente tá falando de outra época, né? E talvez ele não esteja falando no sentido literal. Mas deve ser realmente caro manter um exército, né? Isso, né, sem dúvida. Tem que, tipo, manter a moral dos caras, como já falou. Tem a questão da comida, enfim. Enfim. Obtenção das provisões. Consequentemente, um chefe sábio deve se esforçar para obter as provisões no solo inimigo. O consumo de 10 quilos de comida do inimigo é equivalente a 200 quilos da própria, e 50 quilos de forragem do inimigo equivale a 1 tonelada sua. O quê? Não entendi. Consequentemente, um chefe sábio deve se esforçar para obter as provisões no solo inimigo. Tá, ou seja, você chega em um local inimigo e aí você saqueia provisões. Ou seja, comida e recursos, né? O consumo de 10 quilos de comida do inimigo é equivalente a 200 quilos da própria. E 50 quilos de forragem do inimigo equivale a 1 tonelada da sua. Não entendi muito bem. O que o livro está querendo dizer é que as provisões inimigas valem muito mais do que a sua. Por quê? Porque as provisões inimigas já estão lá? Porque você tirou o recurso do inimigo e gastou com você? Não entendi, mas sei lá, ele está citando números muito precisos aqui que eu acho que não são literais. Administração do patrimônio e bens capturados. Interessante. Se você quer matar o inimigo, você tem que despertar o ódio de seus soldados. Se você quer obter a riqueza do inimigo, você tem que saber administrar a distribuição do patrimônio. Se seu exército captura 10 carruagens em uma batalha, você tem que recompensar o primeiro que lhe enviou a carruagem do inimigo. Constitua as bandeiras e estandardes do inimigo por suas próprias bandeiras e misture as carruagens capturadas com as suas. Ao mesmo tempo, você deverá tratar bem os soldados aprisionados. Ué, por quê? As operações militares devem ser conduzidas para uma vitória rápida. Então, o líder que está versado na arte de guerra torna-se soberano que pode determinar o destino das pessoas e controlar a segurança da nação. Hum, Interessante. A armadura usada por soldados antigos exibida na muralha da cidade de Xin'an, província de Shanxi. Ah, legal. Essa armadura tem até peitinho. Olha que bacana. Que doideira, né? Aqui já tem uma imagem bem interessante, ó. Vamos pro capítulo 3, né? Episódio da Guerra Revolucionária da China. O Exército Revolucionário Feminino ataca Nanquim, 2010. Ilustração de T. Miyano. Nanquim é uma cidade do Japão, né? Provavelmente. Olha que ilustração bonita. Muito bonito. Esse livro é cheio de ilustrações bonitas, né? Capítulo 3. E talvez o capítulo de encerramento. Provavelmente. O livro tem 13 capítulos. Se a gente leu 3, vai ficar faltando 10, né? Tá bom. Ou se a gente lê 4, aí fica tipo 4, 3, 3, 3. Aí vão ser 4 vídeos. É. Ai, ai. Deixa eu tomar uma aguinha antes aqui. Enfim, bem interessante, livro bem curto mesmo, bem direto. Mas também é bem fora da realidade, digamos assim, né?
Fora da realidade de hoje, claro, né? Cara, eu adoraria tomar uma água com gás agora. Enfim. Estratégia ofensiva. Sun Tzu disse: na arte prática da guerra, o melhor de tudo é tomar o país do inimigo inteiro, intacto. Quebrá-lo e destruí-lo não é tão bom. Da mesma forma, é melhor recapturar um exército inteiro do que destruí-lo. Capturar um regimento, um destacamento ou uma companhia inteira do que destruí-los. Interessante. E no capítulo anterior ele fala para tratar bem os inimigos, né? Os prisioneiros de guerra. Interessante. Já vi pessoas dizendo o contrário. Hum. Por exemplo, em O Príncipe de Maquiavel, ele cita bastante essa questão de líder ser amado ou ser temido, né, e tudo mais. E aí depende do que você quer, depende do seu objetivo, você vê o que é melhor, depende da situação. Mas a verdade é que tudo depende, né? Tudo vai depender do período que você está vivendo, do líder que você precisa ser. Então essa questão de demonstrar piedade, tratar bem o inimigo, talvez seja algo que possa demonstrar fraqueza, talvez, né? Não sei, depende do momento, depende muito do momento. A invencibilidade está em si mesmo. A vulnerabilidade no adversário. Comece por dominar um batalhão, uma companhia ou uma esquadra de 5 homens. Alcançar 100 vitórias em 100 batalhas não significa o máximo de excelência. Excelência mais alta está em se obter uma vitória e subjugar o inimigo sem, no entanto, lutar. Vamos lá. Política para as operações militares. A melhor política para as operações militares é obter a vitória atacando a estratégia do inimigo. A segunda melhor política é desintegrar as alianças do inimigo por meio da diplomacia. Em seguida, atacar seus soldados, lançando um ataque ao inimigo. Mas a pior política é atacar violentamente cidades fortificadas e subjugar territórios. Atacar estratégias, atacar alianças, atacar soldados. Entendi. Quer dizer, mais ou menos, né? Ataque às cidades. Sitiar cidades é uma tática que só deve ser utilizada como último recurso. É uma operação demorada que pode levar a aproximadamente 3 meses. Será necessário construir escadas protegidas, preparar os veículos e reunir o equipamento e armadura suficientes. Depois, levarão outros 3 meses para preparar rampas de terra para alcançar as paredes da cidade. Se o comandante não puder controlar sua própria ansiedade e, de- e der ordens a seus soldados para avançar contra um muro da cidade, como formigas, o resultado será que um terço deles será sacrificado, enquanto a cidade permanecerá intocada. De fato, aí está a calamidade em se atacar cidades muradas. Hum, Entendi. Ataques às cidades. Hum. Vencer sem lutar. O líder que está bem instruído em operações militares faz com que o inimigo se renda sem lutar. Captura as cidades do inimigo sem atacá-las violentamente e destrói o estado do inimigo sem operações militares demoradas. O prêmio maior de uma vitória é triunfar por meio de estratagemas sem usar as tropas. Segunda vez essa palavra aparece, palavra estranha do caramba. Estratagemas. Como usar as tropas? Assim, a lei para usar as tropas é, como diria Mestre Oda, né? Assim, a lei para usar as tropas é. Quando você tiver uma força 10 vezes superior ao inimigo, cerque-o, certo? Se sua força superar em 5 vezes, ataque-o. Quando você estiver 2 vezes mais forte que o inimigo, enfrente-o pelos dois lados.
Se suas forças se equivalem, procure dividir as do inimigo. Se suas forças forem inferiores, seja hábil em tomar a defensiva. Se você for muito mais fraco do que o inimigo, deve saber a hora de empreender uma retirada. Se o mais fraco combater sem considerar esta razão de forças, ele será seguramente conquistado pelo mais forte. Valor do comandante. O comandante é o equilíbrio da carruagem, do Estado. Se este equilíbrio estiver bem colocado, a carruagem, isso é, a nação, será poderosa. Se o equilíbrio estiver defeituoso, a nação certamente será fraca. O governante poderá trazer infortúnio para o seu próprio exército de três modos. Primeiramente, se ele ordena um avanço e o seu exército não poder ir adiante ou emite ordens de uma retirada, eh, desconhecendo que seu exército não pode se retirar. Em seguida, se ele interfere com a parte administrativa do exército, sem entender os negócios internos, confundirá os oficiais e soldados. Em terceiro lugar, quando ele interfere com a parte operacional do exército, sem saber os princípios da- do- dos estratagemas militares, seguirá dúvidas, gerará dúvidas e desentendimento entre os oficiais e soldados. Tendo o comandante confundido seu exército e perdido a confiança de seus homens, as agressões dos estados vizinhos não demorarão. Hum, Interessante. Aí está o significado da expressão lançar a desordem e a confusão em suas próprias fileiras é oferecer um modo seguro para a vitória do inimigo. Qual oponente sairá vencedor? Aquele que sabe quando deve ou não lutar. Aquele que sabe como adotar a arte militar apropriada de acordo com a superioridade ou inferioridade de suas forças frente ao inimigo. Aquele que sabe como manter seus superiores e subordinados unificados de acordo com suas propostas. Aquele que está bem preparado e enfrenta o inimigo desprevenido. Aquele que é comandado sábio e capaz, cujo soberano não interfere. Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo, lutará sem batalha, sem esmorecer. Para aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances para a vitória ou para a derrota serão iguais. Aquele que não conhece nem o inimigo nem a si próprio será derrotado em todas as batalhas. Hum. E aí, vamos pro capítulo 4? Guerreiros de Terracota. Que bacana. Acho que todo mundo já viu essa imagem, né? Bem famosa. Cara, eu tô em dúvida, será que eu paro por aqui? O livro tem, então, 13 capítulos. A gente parou no começo do capítulo 4. Vou começar o capítulo 4. Ah, vamos ler essa porcaria do capítulo 4, vai? Por que não? Aí depois fica certinho, aí são só mais 3 vídeos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Vamos pro capítulo 4. Ser invencível depende da própria pessoa. Derrotar o inimigo depende dos erros do inimigo. Capítulo 4. Né? Há três maneiras de um governante levar a desgraça ao seu exército. 1. Exigir que a força armada avance ou recue sem se importar que não poderá ser obedecido. Chama-se isso de estorvar o exército. 2. Tentar comandar um exército da mesma forma que administra o reino, ignorando as condições que prevalecem no exército. Oportunismo e flexibilidade são virtudes militares. 3. Ignorar o próprio militar de adaptação às circunstâncias. Isso abala a confiança dos soldados. Guerreiros hábeis de antigamente primeiro destacavam a hipótese de derrota, depois esperavam as oportunidades para destruir o inimigo.
entendi. O guerreiro vence os combates sem cometer erros. Não cometer erros é o que dá a certeza da vitória, pois significa conquistar um inimigo já derrotado. Ataque e defesa. Quando não há nenhuma chance de vitória, tome uma posição defensiva. Quando há uma chance de vitória, lance um ataque. Se as condições favoráveis são insuficientes, você deverá se defender. Se as condições favoráveis são abundantes, você deverá fazer um ataque. O especialista em defesa oculta a si mesmo até debaixo da terra. O especialista em ataque golpeia o inimigo de cima das altas esferas do céu. Assim, ele é capaz de proteger-se a si mesmo e obter a vitória. Condições de uma vitória. A previsibilidade de uma vitória não excede ao bom senso de pessoas comuns. Uma vitória que é ganha após uma luta feroz e é louvada universalmente não é o apogeu da excelência. Assim como o levantar de um fio de cabelo não é sinal de força, como ver o sol e a lua não é sinal de visão aguçada, tampouco escutar um trovão não é um dom de audição aguda. Os antigos diziam que o perito na arte da guerra vencia quando a vitória era facilmente previsível. Assim, uma batalha vencida por um perito não traz reputação de sapiência ou crédito de coragem. Cara, essa palavra é muito engraçada, sapiência. As vitórias do perito são infalíveis, pois este só combate quando o inimigo já está derrotado e ele destinado a derrotar. Portanto, a o estrategista ocupa uma posição invencível e, ao mesmo tempo, está seguro de não perder nenhuma oportunidade militar para derrotar o inimigo. Assim, um exército vitorioso não lutará com o inimigo até que esteja seguro das condições de vitória, enquanto um exército derrotado inicia a batalha e espera obter vitória depois. O perito sempre entende os princípios de guerra e adota as políticas corretas, de forma que a vitória estará sempre em suas mãos. Bom, elementos importantes na arte da guerra. Deve-se seguir 5 detalhes importantes das regras militares. O primeiro é a análise de ambiente. O segundo é o cálculo de meios humanos e materiais. O terceiro é o cálculo da capacidade logística. O quarto é uma comparação da sua própria força militar com a do inimigo. O quinto é uma previsão de vitória ou derrota. Aplicação das regras militares. Um comandante excelente terá a sabedoria para entender que deve verificar as características físicas de um campo de batalha, centro de avaliação do ambiente. O cálculo da força de trabalho e dos recursos de material serve para as estimativas da quantidade de meios. A capacidade logística deve atender às necessidades das provisões. A balança do poder, um dos pesos, é baseado na capacidade logística. A possibilidade da vitória é baseada na balança do poder. Um exército vitorioso é como um peso de 100 quilos contra outro de apenas alguns gramas, ao passo que um exército derrotado é como um peso de poucas gramas se opondo a algumas centenas de quilos. O primeiro tem uma vantagem óbvia sobre o segundo. O comandante que dispuser de todo aquele peso e lançar seus homens à batalha e obter a vitória será comparado a forças de águas represadas que se lançam para baixo de uma altura de 10.000 pés. Acabou. Cara, tá difícil de fazer. Enfim, acabou o capítulo 4. Tá difícil de fazer uma analogia desse livro aqui, tipo, com alguma coisa. Sim, o livro ele é bem direto, mas também bem. Talvez seja osso dizer isso, mas a percepção que eu tô tendo é que ele é um livro raso. Ele não enrola, vai direto ao ponto, mas é raso, né? Talvez eu precise de, sei lá, depois de um tempo, ver uma review desse livro e ver o que algum especialista entendeu.
Pra ver se eu consigo formar uma opinião acerca disso, porque, enfim. Ele cita coisas. Então, por exemplo, sei lá, como cuidar de soldados no campo de batalha. Sei lá, tem um capítulo dedicado à importância do líder, como eu acabei de ler. Tem um subcapítulo dedicado a provisões, como eu acabei de ler. Beleza, mas tudo isso ainda é um pouco raso, sabe? Enfim, é isso. Capítulo 4 foi, então. Ai, ai. Ai, ai. Capítulo 5, energia. Quer dizer, vamos pro capítulo 5 ou não? Não, já deu. Então lemos 4 capítulos, faltam 9 capítulos. A gente continua no. Eu continuo no próximo, né? Por enquanto eu vou deixar aqui. Li um pedaço. Sinceramente, eu li mais do que eu li a semana inteira lendo esse livro. É doideira, eu realmente estava, assim, com muita vontade de ler esse livro, na verdade, mas, sei lá, não. Digamos que eu tava esperando algo um pouco diferente. Enfim, até marquei a página aqui com carregador por indução. E é isso. Ah, essa foi a parte um. Depois eu continuo essa leitura. Até breve. Tchau, tchau.